Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos abrir nossa apostila de teoria na página 47 e continuar com o estudo de acidez e basicidade aplicada aos compostos orgânicos. Bem, agora eu vou falar para vocês as considerações a respeito da estrutura das moléculas orgânicas. Então, nós vamos trabalhar agora com as moléculas orgânicas, direcionando mais para os conteúdos que eu estou acostumado a trabalhar com vocês. Então, vamos falar primeiro em acidez relativa. Bom, vocês sabem e viram na segunda série que os ácidos carboxílicos são ácidos e que os fenóis também são o quê? Ácidos. Então, isso aqui é a ordem decrescente de acidez. O ácido carboxílico, via de regra, é mais ácido que o fenol, que é mais ácido que o álcool. Aí você vai dizer, bom, mas você pulou aqui a água. Não, é porque não é comum aparecer água. Eu coloquei essa água aí porque ela já foi trabalhada numa questão específica da UERJ. Portanto, por isso que eu coloquei aqui. Mas normalmente, quando falamos em acidez, nos referimos a ordem decrescente, ácido carboxílico, fenol e álcool. Ok? Então nós podemos ver esse exemplo aqui na próxima página. Observe o Ka. Vou trabalhar com Ka, que você sabe que quanto maior o Ka, menor o pKa, maior a acidez. Beleza? Então, olha só. Observe. Detalhei aqui para você. Ácido etanóico, fenol e etanol. O que você observa? Olha, 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 18. O que eu estou dizendo para você? Que os ácidos carboxílicos são mais ácidos que os fenóis, que são mais ácidos que o etanol. A água entra aqui porque o Ka dela encontra-se entre o fenol e o etanol, 10 a menos 16. É importante ressaltar que normalmente é essa ordem de acidez. Primeiro ácido, depois fenol, depois álcool. Mas pode acontecer, e você vai achar daqui a pouco, que em função dos grupamentos que estejam ligados ao fenol, possa haver uma inversão aqui. Mas, para ácidos característicos, fenóis característicos, que não tenham grupamentos ligados, a ordem é essa. Primeiro o ácido, depois o fenol e, por último, o álcool. Agora eu vou falar para você do item 3.2. Eu vou falar dos grupamentos substituintes presentes nas moléculas orgânicas. Eles vão interferir diretamente na acidez e na basicidade de uma substância. E como eu vou trabalhar muito com pKa, você não pode esquecer desse detalhe. pKa baixo significa acidez elevada. Não se esqueça disso. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Observe o seguinte, deixa eu apagar a página aqui. Eu quero que você veja a minha referência. A minha referência é o ácido acético, ou ácido etanóico. O que eu fiz aqui? Eu peguei moléculas do ácido acético e introduzi alguns halogênios. Observe só, aqui eu introduzi 3 átomos de flúor no carbono alfa, aqui um átomo de flúor no carbono alfa, lembrando que o carbono alfa é o carbono vizinho à carboxila, aqui cloro, aqui bromo e aqui iodo. O que é que você observa? O pKa ele está aumentando nesta direção aqui, ó. pKa está aumentando. Então, olha, vou escrever aqui, ó. pKa aumenta. Mas o que eu observo, e agora eu vou fazer a seta para cá. Deixa eu só fazer uma seta mais reta. É que a acidez, e eu vou escrever aqui acidez,
ela aumenta para lá, no sentido oposto. Sim, eu acabei de falar. Quanto menor o pKa, maior a acidez. Então, observe só, se eu apagar aqui, eu posso colocar aqui em termos de acidez. Maior acidez, menor acidez. Só que tem um detalhe. Se você verificar todos os valores que eu coloco aqui, são todos menores que o pKa da referência, que é o ácido acético. Ou seja, todas essas substâncias aí são mais ácidas que o ácido acético. O que você pode concluir a respeito disso? O que você pode concluir é que a presença do halogênio no carbono alfa aumenta a acidez. E 3 halogênios aumentam a acidez de forma mais efetiva do que 1. E o flúor aumenta a acidez mais que o cloro. E o cloro mais que o bromo. E o bromo mais que o iodo. Então, o que estará acontecendo aí? Qual é o efeito que a gente pode utilizar para justificar isso aí? Bom, o efeito se chama efeito indutivo. O efeito indutivo é o efeito de atração ou repulsão eletrônica. Então, há agrupamentos que atraem elétrons e grupamentos que repelem elétrons. Agrupamentos eletroatraentes e eletrorrepelentes. Então, o que você vai observar aqui é o seguinte: grupamentos mais eletronegativos são eletroatraentes. Então, 3 átomos de flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela, atrai muito mais elétrons que um átomo. Mas o flúor é mais eletronegativo que o cloro, então ele atrai mais que o cloro, que por conseguinte atrai mais que o bromo, que atrai mais que o iodo. Porém, como todos eles atraem elétrons, significa dizer que, nesse momento, todos eles vão aumentar a acidez em relação ao ácido acético, que não tem nenhum outro grupamento ligado a esse carbono alfa que não seja o hidrogênio, é claro. Então, aonde eu quero chegar? O que eu quero mostrar para você é que quando eu coloco aqui esse X puxa elétrons do ácido. O que é isso aqui? Isso aqui é a base conjugada. E a base conjugada, ela apresenta uma carga. Essa carga causa instabilidade. Só que tem um detalhe interessante. Olha só. Eu digo para você isso aqui, olha. Quanto maior for a dispersão de uma carga entre átomos adjacentes, maior a estabilidade de uma espécie. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que esse X aqui, ele puxa os elétrons para ele, tá certo? Ele dispersa essa carga negativa. E que quanto maior a dispersão, maior a estabilidade. Se maior a estabilidade, o equilíbrio pode ser deslocado mais facilmente para a direita. Portanto, o X ele aumenta a acidez porque ele puxa os elétrons que ficam localizados no oxigênio, quando esse oxigênio libera o H+, para formar H3 ou mais cátion hidrônio. Então eu coloco aqui para você, olha, as setas apontando a dispersão eletrônica. Existe outra maneira mais fácil de você entender isso. Eu sempre vou dar uma maneira mais fácil. A maneira mais fácil é a seguinte, preste atenção. Imagine que eu tenho aqui um C, dupla O, H. Aqui eu tenho um C, H2 e aqui o nosso X. Para que essa substância tenha acidez, é necessário que ela libere um hidrogênio ionizável, que no caso vai ser esse aqui. Esse hidrogênio ele vai sair na forma de quê? De H+. Então eu também posso interpretar que quanto mais, imagine que isso aqui, olha, eu vou fazer aqui em cor rosa para você, que isso aqui é uma corda. Eu falei rosa, saiu verde, ó, rosa.
que isso aqui é uma corda. E à medida que eu puxo essa corda, ela pode arrebentar, quebrar e liberar o quê? O H+. Então, quanto maior a força eletroatraente de quem? Do nosso X, mais fácil vai ser de romper essa corda aqui. Então, mais fácil vai ser de liberar o H+, mais fácil, ou seja, maior, vai ser a acidez. Então, resumindo para você, quanto mais esse X aqui puxar elétrons, o puxão vai ser sentido por todo mundo, olha para cá, nessa direção, e vai romper com mais facilidade essa ligação, liberando o quê? O H+. Abra sua apostila de teoria agora, na página 52. Por que estou falando da página 52? Porque aqui tem um resumo para você. Na verdade, tem 3 resumos. Então, o que eu quero que você observe é o seguinte. A primeira coisa aqui, nesse último resumo da página, eu já falei para você. Olha só. Eu acabei de dizer que o ácido carboxílico é mais ácido que o fenol, que é mais ácido que o álcool. Aqui tem algo interessante também. O álcool primário é mais ácido que o álcool secundário, que é mais ácido que o álcool terciário. Então isso já foi falado. Mas olha para cá. Efeito do substituinte na acidez e na basicidade. Eu trabalhei com você apenas a acidez. E eu botei o seguinte. Se a substância for um ácido, grupamento eletroatraente aumenta a acidez. Está vendo aqui? Olha, aumenta a acidez. O que é um grupamento eletroatraente? É um grupamento mais eletronegativo, que puxa elétrons. Dentre eles se destacam F, Cl, Br e NO2. Esses grupamentos puxam muito fortes elétrons. Então eles aumentam consideravelmente a acidez. Então você deve estar pensando, mas quais são os grupamentos que não são eletroatraentes? Esquece aqui a basicidade por enquanto e preste atenção. Você só vai guardar isso. Olha para cá. Grupamentos que não são eletroatraentes. Muito pelo contrário, são grupamentos eletrodoadores. Esses grupamentos eletrodoadores, eles tendem a aumentar a basicidade. Então, é o contrário. Se aumenta a basicidade, pensa bem, diminui a acidez. Então, quais são eles? Apenas grupamentos alquil. Metil, está aqui. Etil, está aqui. Propil, butil e assim por diante. Então, resumindo, grupamentos mais eletronegativos, vamos apagar aqui, grupamentos mais eletronegativos, eles aumentam a acidez. Grupamentos como metil, etil e os demais grupamentos alquil, eles tendem a diminuir a acidez. Eu coloco aqui aumentar a basicidade, porque eu estou falando nesse caso de base, mas também se aplica aqui vice-versa. Tá certo? Então, aquilo que aumenta a acidez diminui a basicidade. Aquilo que aumenta a basicidade diminui a acidez. Perfeito? É isso aí. Bem, vamos retornar aqui e agora vamos para a página 49. Aqui eu falo em basicidade de aminas em fase gasosa. Não é um conteúdo que aparece em vestibular. Eu vou pular e se sobrar tempo eu volto a ele. E vou trabalhar com vocês aqui uma questão também que eu acho bastante pertinente, que é o seguinte. O que você vê de diferencial aqui? Repare, todas as moléculas são ácido butanóico. A diferença é a posição do cloro no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4. E se eu pensar aqui em acidez, eu vejo quanto menor o pKa, maior a acidez. Então, esse é maior que esse e esse é maior que esse. Agora, o que você observa? A única diferença é a proximidade do átomo de cloro. Lembrando que o átomo de cloro aumenta a acidez porque ele é eletroatraente. Então, quanto mais próximo ele estiver do grupamento, e olha para cá,
esse grupamento aqui, olha, que é o grupamento que vai liberar o H+. Quanto mais próximo ele estiver, mais vai ser sensível a esse grupamento esta atração do cloro pelos elétrons. Então, quanto mais próximo, mais sensível. Mais sensível, arrebenta a corda com mais facilidade. Então, libera o H+ com mais facilidade. Então, o que eu quero dizer para você? Olha para cá, eu quero dizer o seguinte, que quanto mais próximo estiver o grupamento, maior o efeito. Qual é o efeito ocasionado pelo cloro? Fala para mim. Você deve estar dizendo, é o aumento da acidez. Se você está dizendo que é o aumento da acidez, quanto mais próximo ele estiver, mais ácido vai ser a substância. Mais próximo de quem libera o H+, no caso aqui, essa hidroxila, que faz parte da carboxila. Agora eu vou fazer uma coisa também bacana aqui para você, olha só. Eu vou apagar esse cloro e colocar aqui metil. Olha só. Agora é grupamento metil. Vamos imaginar também que tem mais um carbono para cá, mais um carbono para cá e mais um carbono para cá. Para ficar metil em todos, porque senão na última estrutura ele faria parte da cadeia principal. Bem, nesse caso aqui, claro que esses valores não serão esses. Tudo bem? Preste atenção. O que o metil faz? Ele faz exatamente o oposto, tá certo? O oposto que o flúor faz, que o cloro faz. Ele é um grupamento eletrodoador. Então, o metil doa elétrons por efeito indutivo. Então, se ele doa, ele vai diminuir a acidez. Então, olha, a acidez vai ser diminuída em relação ao ácido pentanóico. Se eu pensar no ácido pentanóico, olha aqui, ó, ele é a minha referência. À medida que eu coloco um flúor, por exemplo, eu aumento a acidez. Mas se eu coloco um metil, diminui a acidez. O que eu falei para você agora? O efeito é maior onde estiver mais próximo. Então o efeito é diminuir a acidez. Está mais próximo aqui, então diminui mais. Então esse aqui é menos ácido que o outro. Assim como esse é menos ácido que o outro. Percebeu a diferença? Então sempre o efeito é maior quando estiver mais próximo. Se o efeito é para aumentar a acidez, aumenta quando estiver mais próximo. Se é para diminuir a acidez, diminui quando estiver mais próximo. Então o que eu coloquei aqui para você foi metil. O metil, ele diminui a acidez. Então diminui quanto mais próximo estiver. Então esse aqui é o menos ácido, esse aqui é um pouquinho mais ácido, esse aqui é um pouquinho mais ácido e esse é bem mais ácido. Agora, se eu pego e retorno ao caso anterior, qual é o caso anterior? É cloro. No cloro ele aumenta a acidez, aí inverte. Esse é mais ácido que esse. Perfeito? E que é mais ácido que esse aqui.